pense você dando mentorias para pessoas que leram o seu livro e foram transformadas e quiseram acompanhar você. Pense você impactando, transformando vidas através da sua história, através do seu método, através do seu conhecimento. Então, essa questão de eu não sei se eu quero escrever minha história, ou eu vou escrever minha história, mas eu não quero divulgar ela para o mundo. Eu costumo dizer que de cada 10 escritores que escrevem seu livro, que se propõem a escrever seu livro, e tem a tal da humildade silenciosa, 11 estão mentindo. Você, se você tem uma história, se você quer que pessoas sejam transformadas através da sua história, se você quer deixar um legado para a posteridade, você precisa preencher esse espaço, esse vácuo narrativo com a sua voz, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente vai de encontro, né? Depois de tudo isso que já falou, dessa questão das pessoas preencherem o vácuo da sua história com as suposições delas, né? Aí a gente entra nos mal entendidos históricos, né? Por exemplo, eu tenho um mal entendido quase que histórico, que é uma história de família, de pessoas que vieram de um país para o outro, que primeiro contaram uma história e depois, quando a gente foi aos poucos descobrindo, a gente descobriu que era uma história completamente diferente, né? Não vou entrar em detalhes, porque reza a lenda que vai sair um livro disso, estou esperando para ver, né? Mas, de qualquer jeito, assim, um mal entendido histórico que mudou completamente a visão que a gente tinha das pessoas, das pessoas que estavam envolvidas nessa história. E essa história, a gente não soube das pessoas, porque essas pessoas já faleceram. A gente soube por causa do telefone sem fio, dos filhos, dos netos, porque um falava uma coisa, o outro falava outra, e assim foi, né? Então, a única forma realmente de você cortar esse mal pela raiz é você dar voz, a sua própria voz, para sua história, né? E aí tem, né, ainda aproveitando esse gancho de falar dessa história que aconteceu, que foi há muito tempo atrás, que a gente não tem mais essas pessoas hoje para poder falar, a gente entra num outro risco, né, que é o risco de você ter o problema da lente do outro, como a gente já estava falando, e a distorção de tempo. Porque até mesmo quem é da família, quem te ama, quem tá do teu lado, pode contar a tua história errada. Por quê? Porque ela não conhece os detalhes que você viveu, o que você sentiu. Então, às vezes, quando ela traz as explicações sobre quais são os filtros que você tem, quais são, às vezes, até os pré-conceitos que você tinha na época que você viveu aquela história e como você ressignificou e mudou isso, vai ser limitado. Porque essa pessoa que está contando, se não for você mesmo, essa pessoa está contando o olhar que ela tem de fora. Como o Jeff muito bem falou, são recortes. São recortes da sua história, são recortes da sua memória. Então, você está dependendo de outro te dar voz. E ele vai te dar voz porque ele te admira ou pelo que ele não gosta de você, dependendo do qual tipo de relacionamento que vocês têm. E é essa mensagem que ele vai passar. Ele vai passar, às vezes, uma mensagem que você é uma pessoa batalhadora, né? Vou dar um exemplo bem hipotético, tá, pessoal? Uma pessoa batalhadora que lutou pela sua vida porque você foi maltratado a vida inteira pelos seus pais. E aí você saiu de casa, lutou, cresceu, se transformou, virou uma pessoa boa e tudo mais. Visão da pessoa que gosta de você. Visão da pessoa que não gosta de você. Porque não foi um bom filho, porque na hora que os pais precisaram, ele abandonou os pais, na hora que. E daí, agora que tá bem de vida, não olha para trás, não olha para os pais. Tudo bem, pode não ter sido os melhores pais do mundo, mas ninguém pode virar as costas. Ou seja, duas histórias, aliás, duas narrativas para a mesma história. Então, é por isso que é tão importante você fazer o registro e dar voz à sua história, né, Jeff? Exatamente, né? E a gente já pode ir partindo para o próximo bloco, né, Gisele? Que é justamente sobre essa questão, né? Você pode colocar ali o título? De novo, a lente que eu já tinha colocado.
Não, é Ok. as lentes do outro e da distorção do tempo, né? Então, você precisa realmente entender dessa questão de dados sobre como uma memória humana seletiva apaga lições de crises, né? Sem um registro na fonte, o brilho dos olhos, o brilho dos fatos se apaga em menos de uma década. E aí é que a gente traz, né? A Gisele trouxe agora, recentemente ali, essa questão da história de família, que muito se sabia pelos olhos das outras pessoas, né, pela fala das outras pessoas, recortes de outras pessoas, e aí quando você senta com, vamos dizer assim, com a terceira geração partindo da nossa, que tem os nossos pais, os nossos avós, a gente, nossos pais e nossos avós, quando senta com os avós, os tios avós, e começa a conversar sobre como era a infância deles e como foi todo o processo, né? Os bisavós nossos, por exemplo, que já não estão mais aqui, já não tiveram a oportunidade de contar a sua história. Então a gente está conhecendo a história pelos nossos tios avós, pelos nossos avós, né? Quem ainda tem, mas entende que assim é uma história de uma família que veio os bisavós da Gisele vieram de um país para o Brasil, né? E construíram um legado aqui. E hoje essa história está sendo escrita ainda porque as tias-avós da Gisele, os tios-avós da Gisele ainda vivem, e se não houver essas entrevistas, se não houver esse caminho de trazer a história viva, que ainda permanece viva na memória dessas pessoas, daqui 10 anos ninguém mais sabe, né? Porque também os tio-avós da Gisele também já estão com uma idade bastante avançada, mas daqui 10, 15 anos a tua história já não existe mais.